Que alegria, irmãos, estarmos aqui novamente reunidos, amém? Muitos gostariam de ter amanhecido esse dia, ter levantado, estado com a tua família e não tiveram a mesma oportunidade. Então, não pense que os seus problemas é tão grande que possa tirar a tua alegria, a tua paz. Não, não pense. Aleluias. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso e enquanto há vida, há esperança. Amém? Aleluia. Você serve um Deus que tudo pode. Então, Ele pode mudar a sua situação de uma hora para outra. Amém? A palavra do Senhor diz que 1000 dias para o Senhor é como se fosse um e um dia como se fosse 1000. Então, viva crendo que a resposta que você precisa, que a situação que você precisa que o Senhor entre na tua vida, pode ser ainda hoje. Amém? Pode ser ainda amanhã, aquilo que você tanto espera, a cura, a libertação de um familiar. Aleluias! Glória a Deus. Uma situação financeira, talvez que está tirando a sua paz. Não permita. Creia que Deus ele é poderoso para resolver todos os nossos problemas. O Senhor, Ele não nos chama para nos ajudar em certas causas e as outras nos deixa de lado, não, irmãos. O Senhor, Ele é conosco, Ele quer estar conosco em tudo, em todas as nossas áreas. Então, não sofra sozinho. Há muitas pessoas doentes, irmãos, porque sofrem sozinhos, não falam. E, por vezes, não falam nem com Deus, porque se falasse com Deus, o problema estava resolvido, né? Mas não fala com Deus e nem fala com um amigo de oração para que possa estar ajudando em oração. Então, não sofra sozinho, porque se você ficar sofrendo sozinho, você pode ficar doente. Aleluias. Aleluias. Os médicos, eles falam da doença psicossomática. São doenças da alma. Então, quando nós não levamos a Deus todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor, o que Ele quer é isso, é essa comunhão. Quando nós não levamos e ficamos segurando, achando que nós somos autossuficientes para resolver os nossos problemas, nós adoecemos. Nós ficamos doentes, irmãos. Aleluias. E Ele quer que nós confiamos nele o tempo todo, em todas as situações. Amém? Aleluias. Eu acho que tinha alguém aqui precisando de ouvir essa palavra. Aleluias. Glória a Deus. Então, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. E mais uma vez eu digo que é uma alegria estar aqui vos servindo nesta manhã. Deus me chamou, eu tinha 25 anos. 25, irmãos, eu não anotei bem, de 25 a 28 anos de idade, quando o Senhor ele me chamou. E me deu uma chamada missionária. Irmãos, quando Deus me deu essa chamada missionária, eu não sabia nem ler a Bíblia. Diante de Deus que eu estou falando com os irmãos. Porque eu recebi Jesus na minha vida e foi tudo muito rápido. Então não viva a sua vida como o pastor teve a falar, desleixadamente, pensando que Deus não tem nada para fazer através da tua vida, não. Aleluias. Há sempre uma área para você servir. Há sempre uma área que Deus quer te usar. Se você faz parte verdadeiramente do corpo de Cristo, todas as partes do corpo, ela tem a sua funcionalidade. Então você tem função. Aleluia. Você não nasceu só para trabalhar, para comer, para dormir. Não. Isso é a nossa obra aqui terrena. Mas a nossa obra espiritual, não. Há uma obra espiritual que Deus quer fazer através da nossa vida. E o corpo de Cristo, ele é espiritual. Não tá, carnalidade não está no corpo de Cristo. Só está inserido no corpo de Cristo quem é espiritual. Aleluias. Quem é carnal não está inserido. Preste bem atenção naquilo que eu estou falando. Quem é carnal não está inserido no corpo de Cristo. Mas para começar essa mensagem, irmãos, eu queria intitular ela como O Homem que Deixou Jesus Maravilhado. A maioria dos irmãos aqui já sabe até onde que é, né?
Mas pronto. Eu creio que Deus, mesmo assim você conhecendo, a palavra ela se renova todos os dias e Deus vai falar ao seu coração como Ele falou ao meu coração. Amém? Aleluias. Para que você entenda melhor, então, Jesus, quando ele nasce em Belém, vive a maioria da parte da sua vida em Nazaré, por isso que ele é chamado Nazareno, amém? E aos 30 anos, Jesus ele se muda para Cafarnaum. Essas regiões pertencem à Galileia, então por isso Jesus também ele era chamado de Galileu, amém? Ok? Então, Jesus em Cafarnaum, ele vive os seus 3 maiores anos ele vive seus 3 maiores anos do seu ministério público. Mas ele vive os seus 3 maiores anos mais intensos. Aleluias. E também os mais importantes, que foi onde Jesus operou a maioria dos seus milagres. Amém? Aleluias. Então, Jesus, gostaria que os irmãos abrissem a vossa palavra em Mateus, capítulo 8, e vamos ler do versículo 5 ao versículo 13. Aleluias. E entrando Jesus em Cafarnaum, junto dele, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minha ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aleluias. Quem pode dar glória a Deus aí? Amém? É a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, ela operava tanto naquele tempo que Jesus estava ali presencialmente no meio daquele povo, como opera hoje no nosso meio. Muitos não dão a devida valorização à palavra de Deus. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas não deixe que essa palavra ela entre dentro do seu coração. E esse é o mal da humanidade hoje. Porque quando nós não deixamos a palavra entrar no nosso coração, não vai surgir efeito. E quando essa palavra ela não surge efeito nas nossas vidas, como nós vamos cumprir o chamado, o ministério de Jesus na nossa vida, se nós próprios não experimentamos dele? Amém? Então Jesus quer que a cada palavra que você leia,
você deguste dela, você experimente ela, você deixa ela entrar dentro do teu coração, recebe ela como Jesus falando contigo, e Jesus te curando, e Jesus trabalhando as áreas que Ele quer falar no teu coração. Esta palavra é uma palavra que eu trouxe, mas que foi escolhida de Deus para falar conosco nesta manhã. Aleluias. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, então, como eu disse, Cafarnaum é a cidade onde Jesus, ele escolheu viver os seus três últimos anos de vida terrena, né? Foram os 3 mais importantes dele. Por quê? Porque em Nazaré, onde Jesus viveu a maioria do seu tempo, eles não o receberam. Amém? Eles não o receberam. Então, Jesus, ele vai viver, então, em Cafarnaum. E Jesus, onde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão, todo mundo sabe. E essa passagem, nada mais e nada menos, também seguia aqui muitos povos com Jesus. Porque anteriormente a essa passagem, Jesus, ele tinha dado vários ensinamentos, não só a seus discípulos, mas também uma multidão que o seguia, o Sermão da Montanha. Creio que os irmãos conhecem o Sermão da Montanha. Anteriormente, então, quando Jesus ele desce do monte, ele cura um leproso nessa descida, e logo a seguir se aproxima dele um centurião, logo que ele entra em Cafarnaum, e esse centurião, ele clama a Jesus por uma cura. Ele clama a Jesus, ele pede clemência a Jesus. Para quem não conhecem, não tem o entendimento de que é um centurião, irmão. Centurião era um oficial responsável de comandar uma centúria, que significa um grupo mais ou menos de 100 soldados. Aleluias! Glória a Deus! E o nível de um centurião era mais ou menos um 3º nível na hierarquia militar. Então, nós estamos falando aqui de um homem, não um homem comum, estamos falando de uma autoridade. Amém? Aleluias! Então, essa autoridade, esse centurião, ele se aproxima de Jesus. E ele pede ali clemência. Ele pede clemência ao Senhor. Aleluias! Irmãos, esse centurião, ele poderia ter chegado diante de Jesus, talvez com sua farda militar, por ser uma autoridade. Mas eu aprendo aqui com esse centurião, aleluias, a humildade, o reconhecimento. Ele reconheceu que Jesus, ele era diferente. Aleluias. Ele reconheceu Jesus, uma autoridade na terra, mas não pertencente a essa terra. Aleluias. Por isso ele recorreu a Jesus. Ele não usou ele não usou da sua autoridade para impressionar Jesus. Então tem coisas, irmãos, que nós não precisamos de querer impressionar Jesus. Nós devemos chegar diante de Jesus com a nossa humildade, reconhecendo verdadeiramente que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Nós devemos nos desarmar. Devemos nos desarmar de toda arrogância, de tudo aquilo que nos faz afastar de Jesus e não nos aproximarmos dele para que ele venha ouvir a nossa voz. Aleluias. Deixar todo o eu, todo o ego. Aleluia. Diante de Jesus, irmãos, nós temos que nos apresentar como esse centurião.
Mesmo que talvez você se acha, porque tem pessoas que têm, mas tem pessoas que se acham, né? Vocês já viram isso? Tem pessoas que têm. Esse centurião nos mostra uma humildade. O que é humildade, irmão? Humildade é diferente de simplicidade, de uma pessoa simples. Uma pessoa simples é aquela pessoa bobona, que vai atrás de tudo. Falou, agora o Senhor não está usando você mais na sua igreja, você tem que ir para lá. E ela nem pergunta a Jesus, ela nem pergunta Senhor nem nada, já vai. Não, tá falando, ele falou que é aqui, eu vou para lá. Não é? Tá falando que é para aqui, eu vou para cá. E hoje a internet, então, irmão, se não tiver cuidado, você fica crente em casa, crente de internet, entendeu? Você não cumpre as suas obrigações de dizimar nem ofertar, porque você se sente mais confortável em casa, e você pode negligenciar tranquilo, por quê? Porque você não vai ter ninguém te olhando, não vai ter ninguém te observando, não vai ter ninguém ali, não vai ter um pastor falando com você, meu filho. É todas as áreas para você ser abençoado. Entenda. Entenda isso, meu filho. O pão Deus dá todos os dias. Aquilo que você que é de Deus, você tem que entregar para Deus. Aleluias. Então, irmãos, se nós não tivermos cuidado, ouvimos todas as vozes. E quando você vê, você não está no trilho da fé. Você está seguindo caminhos. E quando você sai do trilho da fé, irmão, um comboio, quando ele sai do trilho, o que ele faz? Ele às vezes, ele compromete muitas coisas. E compromete muitas vidas, muitas almas. E assim somos nós. Amém? Aleluias? Então, irmãos, o simples é aquela pessoa que vai com tudo. Não tem uma direção. Onde fala que está bom, se hoje o dia está bom na roda dos ímpios, estamos na roda dos ímpios. Se hoje o dia está bom, é lá na discoteca, vai para a discoteca. Se hoje o dia está bom, não tem um foco, amém? O humilde é diferente, irmão. Uma pessoa humilde, esse centurião, eu posso dizer, é uma pessoa humilde. Por quê? Porque tem, mas mostra como se não tem. Porque pode, mas ele mostra como se não pode. Aleluia. Isso é humildade. Não confunda a humildade com uma pessoa simples. Amém? Aleluias. Então, irmãos, um centurião, né? Já expliquei sobre o centurião. E nessa lição, irmão, nessa passagem, irmãos, eu aprendo 3 lições. A primeira delas é generosidade. Esse centurião, ele estava ali clamando, não era para ele, não era para a sua família. Esse centurião, ele estava ali clamando, era pelo seu servo. Amém? E por muitas vezes, irmãos, as coisas estão bem conosco, a gente fala, não vou orar, não vou ir na igreja, não vou descansar. Por quê? Porque nós nos acomodamos. E por quê? Porque se você está tendo a comida na tua mesa, você não está nem um pouquinho preocupado, porque o seu vizinho não tem comida. Você não está nem um pouquinho preocupado que o teu vizinho está passando necessidade. Não, eu vou na igreja porque hoje eu quero clamar pelo meu vizinho. Essa foi a atitude desse centurião. Eu vou até Jesus porque eu quero clamar pelo meu servo. Aleluias! Então, irmãos, essa é uma lição que eu aprendo através dessa passagem. Aleluias! Devemos passar a olhar mais as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso lado. Temos que deixar de nos prender com os nossos problemas, porque o diabo ele tenta nos cegar, nos trazendo problemas, dificuldades, lutas, para que nós venhamos desviar o foco.
E o foco de Deus para nossas vidas é que nós sejamos como Abraão. E como que ele diz a Abraão? Sê tu uma bênção. Aleluias. Então, sê tu uma bênção. Aleluias. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a segunda lição que eu aprendo é submissão. Irmãos, esse centurião, ele entendia de hierarquia. Porque ele disse a Jesus: se eu falo com o meu servo vai, ele vai. Se eu falo ele fica, ele fica. Então, assim, ele entendia de hierarquia porque ele era uma autoridade. E ele tinha pessoas a quais ele comandava, mas ele também tinha superiores a qual ele era comandado. Então, no mundo natural, porque existe dois mundos, irmãos. Existe o mundo natural, chamado a terra, que essa Deus deu para quem? Para os homens, amém? E existe o mundo espiritual, amém? Glória a Deus. Então, ele entendia que no mundo terreno, que na terra, que foi dada ao homem, ele falava, ele ordenava, ele era uma autoridade, na posição que ele tinha, ele podia falar, ele podia ordenar que os seus soldados, ele obedecia, eles tinham que obedecer, porque ele era uma autoridade, amém? Mas ele entendia que Jesus, ele era uma autoridade no mundo espiritual. Aleluias! Mesmo vivendo na terra, mesmo andando e comendo junto com os homens, mesmo sendo ele 100% homem, 100% Deus, ele era uma autoridade celestial. Ele é uma autoridade do céu. Aleluias! E será que nós reconhecemos essa autoridade? Eita glória! Aleluias! Esse centurião, ele era romano. Em Cafarnaum vivia gentios e vivia judeus e vivia gentios. Então ele era romano, ele era gentio. Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Porque quando ele chega até Jesus, é porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. E se nós formos ver essa mesma passagem em Lucas 7, lá vai dizer que os anciões clamaram a Jesus por ele, e quando os anciões clamaram a Jesus, eles falaram assim com Jesus: para não ser as minhas palavras, mas a palavra de Deus que tem muito poder, amém? Aleluias. Não precisa de abrir a sua Bíblia, mas está em Lucas, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Aleluias. Ele, quando conheceu a Jesus, irmãos, porque quando a palavra veio ao seu conhecimento sobre Jesus, ele não esperou ter uma cura, ter algo assim, para poder fazer aquilo que ele deveria fazer, não. Quando ele ouviu, a palavra entrou no coração dele, ele já começou a amar aquela nação, ele começou a amar os judeus. E ele amou os judeus de tal forma que aquele homem, ele construiu uma sinagoga. Irmãos, isso era dinheiro, isso era trabalho. Ele construiu uma sinagoga para os judeus. Então, irmão, eu vejo aqui um ato de submissão verdadeira. Verdadeira. Tem muitos, como o pastor esteve falando esses dias, tem muitos querendo ir para Israel para poder conseguir os documentos de Israel para se tornar Israel. Gente, não há necessidade. Para você viver, se aproximar, viver coisas maravilhosas com Jesus, com Deus, não precisa de você ir para Israel, se tornar um cidadão israelita, não.
Basta que você chegue da maneira com que esse centurião chegou até a Jesus. A palavra do Senhor diz que, irmãos, Jesus ele ficou maravilhado com esse centurião. Versículo 10 diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Então, havia vários a seguir Jesus. Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Amém? Aleluias! Pega essa chave aí para sua vida. Como o nosso professor pastor de teologia fala, né? Aqueles que estão participando da teologia. Pega essa chave aí para a tua vida. Aleluias! Não importa como você esteja, o como você chegou aqui até hoje, não importa. Saia daqui diferente. Saia daqui mudado. Saia daqui transformado com a palavra de Deus. Saia daqui submetido a esse Deus Todo-Poderoso que te chama para uma comunhão. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a terceira lição, irmãos, é fé. É fé. Fé na palavra de Deus. Há muitos que têm fé, mas fé nas coisas erradas, né? A fé que eu estou a falar aqui é a fé na palavra de Deus. Esse centurião, ele disse a Jesus, quando ele entendeu da autoridade, e ele reconhecendo Jesus como a autoridade divina na terra, ele diz no versículo 9. Versículo 9, não, quer dizer. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas dizeis somente uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluias. Vamos ter fé na palavra de Deus, irmãos. Deus tem falado tanto, mas será o que nós temos feito com a palavra de Deus? Deus tem falado: levanta, filha, eu vou te usar. E aí? Nós temos nos levantado? Nós temos nos preparado em oração, jejum? Deus tem falado: filho, levanta, eu vou te usar. Porque Deus, quando me chamou, irmão, eu não sabia ler a Bíblia direito. Eu não conhecia as passagens bíblicas. E Deus falou, e Deus abriu as portas, me envia para Portugal como uma missionária. O meu pastor profetiza sobre a minha vida que eu ia fazer missões. E eu ri e falei: o meu pastor não sabe nem o que está aqui dentro, eu estou indo para ganhar dinheiro. Mas ele sabia, porque ele era espiritual e eu era carnal. Eu ainda era carnal. Aleluias. Então, se você até hoje tem andado no carnal, na sua própria vontade, no seu próprio eu, entenda. Nosso corpo físico, isso aqui, qualquer hora, ele pode virar pó. Qualquer hora pode virar pó. Esse centurião, irmãos, ele foi reconhecido por Jesus como um homem de fé. Ele deixou Jesus maravilhado. E será que nós, com nossas atitudes, como tem deixado o coração de Jesus? Aleluias. Então, nesse centurião, ele foi encontrado virtudes: humildade, fé, generosidade, bondade. Amém? Aleluias. No juízo final, irmão, que nem o pastor teve a falar aqui, parece que ele estava lendo, eu estava vendo, ou estava sabendo o que eu ia falar também. No juízo final, diante de Deus, vai passar toda a nossa história. Tudo que nós fizemos, todo o nosso tempo, tudo aquilo que nós mais valorizamos, tudo aquilo que nós mais prezamos,
Entendeu? Vai passar tudo diante de nós. E o que eu chamo a atenção, a minha e de cada um, porque quando nós pregamos, nós falamos da palavra, a palavra não é só para os ouvintes que estão assentados. O pregador também tem ouvido. Então é para que ele ouça também, amém? Então a palavra também é para mim. Então que nós possamos, nesse dia do juízo final, nos achegar até o Senhor com alegria das nossas atitudes, dos nossos atos. Porque vai ser tudo claro, transparente. Vai ser como um piscar de olhos, vai passar toda a tua vida. O que fez a história, o memorial desse centurião, não foi a sua posição social. Não foi porque ele era um centurião. Não foi. Porque ele era uma autoridade. O que deixou registrado a palavra de Deus, um memorial, com o nome com a passagem desse centurião, a qual não cita o nome aqui, não foi a sua farda militar, a sua posição militar. Não foi. Por muitas vezes nós enganamos, porque esse mundo tenta nos seduzir e nos consumir de tal forma, porque o mundo lá fora, ele nos olha pelo aquilo que nós temos. Não é? Você é lembrado por aquilo que você tem. Se você tem um carrão, fulano tem um carrão. Se tem uma casona, fulano tem uma casona. Então não deixe se iludir por isso. Esse centurião, ele não se deixou se iludir por essa posição. Eu te garanto que ele, nessa posição social dele, muitos dos seus colegas, muitos até dos seus soldados próprios, possivelmente pode ter até, de certa forma, não falar zombado, mas desprezado aquela atitude do centurião de construir uma sinagoga. E quantas vezes nós somos desprezados, quantas vezes nós somos chacoteados, quando nós falamos que nós somos fiéis a Deus, servimos a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Mas aqui na palavra de Deus, que com certeza houve essas situações, nem é lembrado, nem mencionado nada sobre isso. Eles ficaram no esquecimento. Mas o centurião, ele foi mencionado. Aleluias! A história do centurião, essa passagem do centurião, hoje ela é ensinamento para mim e para você, e ela será até quando Jesus vier nos buscar. Amém? Ela é um exemplo. Amém? Aleluia. Então o centurião, ele não foi lembrado pelas suas fardas militares, não. Ele foi lembrado pela sua atitude. Então entenda, irmão, por mais que você busque, por mais que você almeje as coisas concernentes a esse mundo, no céu você será lembrado, não é por aquilo que você conquistou aqui na terra. Não, como o pastor falou. Vai ser os seus atos. Se é negligenciar, ou se é aquele que está junto com o Senhor na sua obra. Porque essa obra, meu irmão, não é do pastor. Essa obra é do Senhor. Essa obra é de Deus. Quem não dá dízimo, pensando que não vai dar porque vai dar para pastor, irmão, misericórdia, não dá mesmo não. Porque é até maldito esse dinheiro. É maldito, irmão. Porque não vai suprir as necessidades de quem pensa assim. Quem tem um coração dessa forma. Não vai suprir. Não vai chegar. Você entendeu, irmão? Vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou. Não adianta nós construirmos palácios nessa terra. Vai ficar tudo. Não vamos levar nada daqui. Vamos ser generosos. Vamos ser submissos àquele que nos chamou. E vamos ter fé
na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra, meu irmão, eu gostaria de finalizar ela, porque ela também é uma palavra profética para esse dia. Aleluias. Porque a palavra do Senhor, ela não volta em vão, vazia. Ela não é em vão, ela não volta vazia. Amém? Queria que você se colocasse de pé neste momento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, conclusão dessa palavra. Andar nos trilhos da fé, que esse centurião, quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a andar nos trilhos da fé. Financeiramente, generosamente, na submissão e também na humildade e também no amor ao próximo. Então, andar nos trilhos da fé, que é o padrão divino de Deus para nós. Quando você anda nesse trilho, esse trilho ele vai te levar a um lugar de honra. Isso você não tenha dúvida. Aleluia. Não tenha dúvida que vai te levar a um lugar de honra. Saiba que se você não for lembrado por muitos aqui na terra, lá no céu, quando passar a sua vida diante de Jesus, Ele vai te honrar, vai falar: servo, bom e fiel, entra pro gozo do seu Senhor. Aleluias! Não almeja você ser honrado pelos homens. Irmãos, o homem não tem nada para te dar. Mas Deus, Ele tem tudo. Aleluias! Glória a Deus. Faça aquilo que Deus tem colocado no teu coração, irmão. Deus tem colocado tantas coisas boas. Deus tem te chamado. Talvez você não consiga vir aqui, pregar aqui em cima, falar do amor dele. A sua perna treme, talvez você fica com medo. Mas se lá no comboio, como diz o pastor, se lá no seu trabalho, se lá na rua onde você passa, você se sente mais livre, mais à vontade para falar o amor dele, não deixe de falar o amor dele. Aleluia. Porque há dois tipos de púlpitos, irmãos. Há o púlpito do Senhor na casa de Deus, mas o mundo, ele é um púlpito. Deus está vendo os seus trabalhadores. Deus está com os olhos bem abertos. Deus está vendo todos os seus trabalhadores. Nada passa despercebido. Nada. Aleluia. Talvez lá fora a obra vai ser muito maior do que você subir aqui e pregar a palavra de Deus. O campo lá é grande, irmãos. O campo lá fora ele é enorme. E Jesus, ele traz todo dia pessoas para que nós possamos falar do seu amor. Aleluia. Na nossa caminhada, irmão, sempre vai haver alguém que precisa da nossa intercessão, que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração. Sempre vai haver alguém, irmão. Na nossa caminhada sempre vai haver alguém, irmão. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso. E como eu disse, essa palavra é uma palavra profética. Porque Jesus, no versículo 7, ele diz assim. Aleluia. Quando o centurião fala com ele, que o seu servo estava violentamente atormentado, sofrendo, Jesus imediatamente ele fala assim: eu irei e lhe darei saúde, porque ele é o dono da saúde. Aleluias!
Oh, Deus maravilhoso. E essa palavra, ela é uma palavra profética para nós nesta manhã. Porque a palavra do Senhor diz que onde há 2 ou mais reunidos no teu nome, ali Ele está. Não, eu quero que a igreja me ajude. Ali Ele está presente, amém? Então eu quero que agora você, na palavra do Senhor, coloque a mão aonde você tem uma enfermidade. Se você tiver uma enfermidade, coloque a sua mão num ato de fé. Se você não tem uma enfermidade, mas você tem uma situação que tem te trazido dor, que tem te trazido tristeza, que tem te trazido angústia, que tem tirado a tua paz, coloca a mão no seu coração. Aleluia. Se você precisa nessa manhã do favor de Deus, oh Senhor, aleluias, coloca a mão no seu coração neste momento. Liga agora a sua mente no coração de Deus, aleluias. Oh Senhor, e nós vamos orar. Ore comigo neste momento. Fala com o Senhor que você crê na sua cura, que você crê que hoje é o dia da sua cura. Fale com Ele, Ele quer que você fale. Ele quer que você ministre sobre a tua vida neste momento a cura. Ele quer que você ministre agora uma palavra profética na tua vida, sobre essa situação que você está passando, sobre essa luta que você está passando, sobre essa dificuldade que você está passando. Aleluia, decreta neste momento, declara neste momento sobre a tua vida. Aleluia, declara vitória neste momento no nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder, é a palavra de Jesus que tem poder sobre as nossas vidas. Declara no nome de Jesus. Senhor, nós entregamos, Pai, os teus filhos nas tuas mãos, Pai. Deus, Pai, a tua palavra foi ministrada sobre a tua igreja, Senhor. Deus, os teus filhos entenderam, Senhor, aquilo que o Senhor queria falar com cada um deles nesta manhã, Senhor. Deus, e a tua palavra nos traz uma palavra profética do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Deus, que o Senhor, Pai, o Senhor, Deus, fará curas no nosso meio nesta manhã. Que o Senhor possa estar tocando agora, Deus, essas vidas que estão presencialmente, Pai, essas vidas que estão online, Deus. Pai, que o Senhor, no ato de fé dos teus filhos, Pai, que o Senhor venha tocar agora nessa situação, que o Senhor venha trazer saúde, Pai. Ah, Deus, que o Senhor venha trazer saúde, Pai, a cada um dos teus filhos, Pai. Assim nós oramos, Deus, nós declaramos a vitória no poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, toma posse da sua cura, irmão. Toma posse da sua cura. Os tempos que nós estamos vivendo são os tempos finais. E Deus tem grandes coisas para a tua vida. Mas saiba que tudo que Deus faz é com propósito. Deus não vai te curar para você poder agora pensar que agora eu posso trabalhar muito mais e ganhar muito mais. Não, não. Há um propósito. Deus nos cura com propósito. Tenha propósito na cura que o Senhor está fazendo na tua vida. Mas tem um propósito divino, servir a Ele. Aleluias, aleluias. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que precisa de uma oração, que quer uma oração de imposição de mão, que se sente necessitado de uma oração de imposição de mão, este é o momento que você pode vir cá à frente. Se você não conhece Jesus e ainda não entregou os seus caminhos ao Senhor, também este é o momento que você pode vir cá à frente e que você pode estar entregando a sua vida ao Senhor nesta manhã. Amém? Fazendo um compromisso, uma aliança com Ele. Amém? Queria chamar aqui a missionária Francisca, o presbítero Domingos, para nos estar ajudando. O pastor também. Amém? Aleluias. O diácono Reginaldo vai orar pelo irmão aqui. O presbítero ora pelo irmão aqui. O pastor ora.
irmã aqui, pelo irmão. A Francisca ora pela irmã Patrícia fazendo favor, amém? Impõe as suas mãos sobre os seus filhos, vamos orar, amém? Senhor, nós declaramos, Pai. Estende as suas mãos para cá, igreja, vamos orar. Vamos fazer igual aquele centurião, vamos clamar por aqueles que precisam, mas abre a sua boca. Fala com o Senhor, abre a sua boca. Seja vaso de Deus nesta manhã. Seja ferramenta do Senhor nesta manhã. Declara a vitória. Declara a bênção. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja ferramenta de Deus nesta manhã. Vamos orar. Toma, Senhor, os teus filhos. Deus, nós colocamos, Pai, os teus filhos nas suas mãos. Que tudo aquilo que tem tirado a paz, que tem tirado a alegria, que tudo aquilo, Pai, Senhor, Deus, que tem, Senhor, entristecido, abatido essas vidas, Pai, que venha cair por terra no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que toda seta, todo dado inflamado do maligno, Senhor, todo espírito de enfermidade, Senhor, todo espírito de rejeição caia por terra no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus nós declaramos a cura, nós declaramos a libertação, nós declaramos a transformação, Senhor. Nós declaramos sobre a vida dos teus filhos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Ah, Senhor, Deus, que a oração dos teus filhos seja ouvida. Pai, nós suplicamos pelos teus filhos, nós clamamos por eles, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor venha curar toda a pressão alta, que o Senhor venha curar toda a glicêmia, que o Senhor venha curar, Senhor, todo o estômago, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor venha curar todo problema de estômago, que o Senhor venha curar, Pai, no nome de Jesus, Pai, todos os problemas inflamatórios, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha curar no nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus nós declaramos a vitória. Ah, Deus, a última palavra vem de ti, Senhor. Que a tua seja a última palavra sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus nós declaramos vitória. Nós declaramos saúde. Nós declaramos saúde. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vidas restauradas. Vidas transformadas. Vidas libertas. Para a glória do teu nome.